O Bragantino vem de 2 jogos seguidos com 0-0, né? Então, aquele índice ofensivo dos jogos contra o Ceará, contra o Bahia, tem que ser lembrado, mas o momento atual é um time que, apesar de ter um dos jogadores mais criativos da competição, que é o Claudinho, possa um desenho de jogo que a gente não sabe ainda o que esperar. Qual Bragantino vem? Vem aquele que atropelou o Bahia, buscando o jogo desde o início, vai respeitar mais o Fortaleza vai pro jogo? É uma questão diferente. O jogo do Ceará contra o Atlético é que já tem um desenho que a gente sabe mais ou menos, e aí é a dor de cabeça do Guto. Vai ser muito parecido com o Ceará Sport, um jogo que o Ceará não tinha o Vina e que pouco conseguiu finalizar contra o Sport, tamanho a proposta de jogo que veio o Sport jogar aqui. São os dilemas que os dois times vão ter. Até essa curiosidade, né? Até a curiosidade, o Vina não estava no jogo, na época que ele estava diagnosticado com Covid, que até a gente lembrou aqui ontem que toda a vida o substituto naquele período sempre foi o Bachola. Talvez não tenha aproveitado a chance da melhor maneira, e aí a gente fica com essa dúvida. Anderson. Agora o Fortaleza precisa dar o resultado por conta dos jogos que teve em casa e não conseguiu vencer, né? 2 jogos seguidos em casa você conseguiu vencer. Outro detalhe, além disso, né, Anderson, começa a uma pressão. O jogo vai ser com a pessoa ligada ao Fortaleza, lá de dentro mesmo, falando, diz que há uma pressão muito grande e que não, assim, por parte da torcida, que não entende muito porque o Fortaleza é 10º, né? Sim, é sim. 10º. Se você olhar para a classificação, o Fortaleza está ali, beleza. Se terminar o campeonato hoje, ninguém vai reclamar, né? O Fortaleza voltaria para a Sul-Americana. A questão é o seguinte, existe o fantasma Rogério Ceni, todo mundo lembra, que embora com o técnico Rogério Ceni, o Fortaleza tenha jogado algumas partidas mal, mas a questão do chamusca, né? De provar de que ele pode dar continuidade. E foi a mesma pressão que o Zé Ricardo teve ano passado. É duro substituir o Rogério no Fortaleza. O cara é o treinador mais vitorioso da história do clube, talvez não em quantidade de títulos, mas no peso desses títulos. E ainda a campanha do ano passado, o Zé Ricardo sofreu bastante. Pelo menos dessa vez veio um treinador que pensa futebol mais ou menos parecido com o Rogério. Daquela vez o Fortaleza deu uma quebra de filosofia de jogo muito mais grave, que talvez o elenco não tenha se entendido tanto. Mas, cara, nós é um tremendo exagero, né? Eu acho que a gente pode começar a avaliar melhor o trabalho do Chamusca agora, porque veio com um tempo de treinamento, pegando uma equipe, e aí agora ele pode mexer um pouquinho dentro das opções. E você lembrar que ele vem tendo desfalques importantes nesse período, e vai ter de novo, não vai ter o Romarinho, isso dificulta mais ainda a avaliação do trabalho dele. Exatamente, era isso que eu queria falar com o Anderson Azevedo agora. É que o Fortaleza não terá o Romarinho para esse jogo, né, Azevedo? Não tem o Romarinho, não conta também com o Quinteiro, o Derlei também não está à disposição, são 3 jogadores fora. Agora, claro, de todos eles, o Romarinho é sem dúvida o desfalque mais importante, até porque o Derlei, com todo respeito, é reserva da equipe, e o Juan Quinteiro já há um certo tempo está contundido, não joga no time considerado titular. Sem dúvida nenhuma, o time vai sentir a falta do Romarinho. E agora cabe ao Marcelo Chamusca analisar qual vai ser o melhor jogador para substituir o Romarinho na posição. Seria o David, seria o João Paulo, seria o Ronald, enfim, as opções ele está treinando, está trabalhando, treina mais uma vez hoje à tarde, treina amanhã pela manhã e à tarde o time viaja para São Paulo, para Bragança Paulista, para no sábado enfrentar o Red Bull Bragantino. A pressão existe, é claro, mas ela existe mais ainda em função dos não resultados positivos, a falta de vitórias, até porque desde que chegou o Chamusca só conseguiu ganhar um jogo literalmente na Série A, seja comandando Ceará ou Fortaleza. Foram 6 jogos pelo Ceará e agora são quantos? 4 já pelo Fortaleza. Não, 5, né? Porque ele perde pro São Paulo e depois vem com essa sequência de 3 empates e a vitória sobre o Botafogo. Então são 5 jogos já, né? Dirigindo Fortaleza. São 11 jogos na Série A. E aí, querendo ou não, isso aí, claro que é levado em consideração, o torcedor já fica naquela. E tiveram alguns jogos, tipo Fortaleza e Goiás, aquele jogo que o torcedor coloca na pontuação vencedora, né? Por mais que esse campeonato é tão louco que o Goiás pode tirar pontos de muito tempo, o Goiás fez 4 de 6 pontos contra o Palmeiras. Mas você, nesse campeonato, em que o Goiás é lanterna desde a primeira rodada, imagina, então a pressão aumenta. Se tivesse ganho do Goiás empatado com o Corinthians, talvez o peso não fosse tão grande.